Olá, sejam bem-vindos ao nosso último episódio dessa temporada do podcast Ser Legal. Eu estou aqui mais uma vez com uma pessoa incrível, porque vocês sabem que eu só trago pessoas incríveis aqui. Então, se vocês ainda não assistiram os outros episódios, vocês vão ter um tempinho até a gente começar a segunda temporada para colocar tudo em ordem e assistir todos os episódios. Antes de apresentar o meu ilustre convidado de hoje, eu quero aqui falar do nosso patrocinador, que é a SM Alimentos, que trabalha com cestas básicas. Hoje nós estamos gravando esse episódio no dia 5 de dezembro, já próximo aí do Natal. Então é o momento de você dar mais dignidade para uma pessoa carente, para que essa família possa passar um Natal mais feliz, ou uma retribuição para os seus funcionários que passaram esse ano colaborando com a sua empresa. Entre em contato com o pessoal da SM Alimentos e eu tenho certeza que eles vão indicar para você a melhor cesta, com os melhores produtos e o melhor preço e a melhor entrega. Agora, eu quero sim falar com Rafael Medeiros, meu ilustre convidado. Rafael, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu sei que a sua agenda é extremamente apertada, então eu sei que para você não é fácil, então eu te agradeço aqui do fundo do coração. Tenho isso como presente, porque amanhã é meu aniversário. Tá? Então, quero te agradecer e quero deixar aqui que você se apresente, porque se eu for falar de você, eu vou ficar muito tempo falando aqui, eu prefiro que você se apresente. É um prazer estar com vocês, Virgínia, e, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, obrigado também por você ser uma ótima aluna e por isso que você é uma ótima professora. Meu nome é Rafael Medeiros, eu sou fundador da Time School, Escola de Gestão do Tempo, que hoje é a maior empresa de treinamento de priorizadores do Brasil. Já treinei empresas como iFood, Porsche, Petrobras, Janssen, Pfizer, Volkswagen, Chevrolet, Banco Itaú, Pepsi, Coca-Cola e tem mais de 6 mil alunos online. E são 12 livros escritos. E quando você falou que é difícil achar tempo, né? Que é difícil que eu encontre tempo, na verdade, toda pessoa produtiva, ela tem uma capacidade de fazer encaixes na agenda. Porque tempo não é algo que sobra, tempo é algo que você escolhe ter. Então você não constrói a vida que você quer sobrando tempo. Você coloca dentro de um plano a vida que você quer e o tempo sobra para as outras coisas. Então, o primeiro princípio que as pessoas precisam entender é que você escolhe o que priorizar. Deus nos deu, Virgínia, 24 horas. E você é gestor desse banco. Você é gestor de um banco chamado Banco 24 Horas. Você recebe todos os dias na sua conta 1.440 minutos para você investir conforme você queira. A maneira como você investe esse tempo vai determinar se você vai prosperar ou não. Nossa prosperidade não depende de governo, não depende de prefeito, não depende de padrinho político, depende da maneira como você preenche os retângulos do seu dia lá no Google Agenda, que é um aplicativo que a gente ensina. Então o tempo ele é uma commodity. Todos nós temos. A grande questão é como você utiliza essa commodity para produzir valor na sua vida. A gente ainda tem uma ideia, Virgínia, de gestão do tempo com a mentalidade de era industrial. Lá, 1700 e pouco, quando o Carlos, o Mário e o João entravam na fábrica, eu sabia se eles tinham sido produtivos pela quantidade de produtos que eles acumulavam lá no canto da fábrica. Só que hoje o trabalho não é mais visual. Na verdade, a improdutividade tem a ver com o próprio movimento. Quem diria que pessoas improdutivas fazem muitas coisas. Uma das maiores camuflagens da improdutividade é fazer coisas. Porque Peter Drucker dizia, não confunda movimento com progresso. Nem todo movimento é crescente. Nem todo movimento produz deslocamento. Então, o que é improdutividade? Não é não fazer nada, é fazer qualquer coisa. É energia sem resultado. Agora, um grande priorizador, ele é aquele que sabe escolher. Ele não escolhe o volume, ele escolhe o impacto e a profundidade. Olha que interessante. Muito bom. Virgínia, eu estava vendo aqui, você é escritora de 2 livros. Para você ter escrito o seu primeiro livro, você teve que abrir mão do volume de tarefas. Talvez você teve que abrir mão para escrever uma página que seja, de responder 10 e-mails, responder 5 WhatsApps, emitir umas 3 notas fiscais, dar uma lida, assistir até um podcast ali da sua área, mas você teve que escolher. Você teve que escolher aquilo que geraria mais profundidade e impacto na sua vida. Você abriu mão de 30 tarefas no dia para escrever uma página. Você percebe que às vezes a produtividade, ela abre mão do volume e ela
escolhe o impacto que você produz. Não é a quantidade, sim a qualidade. Exatamente. Por isso, olha só, a gente está num podcast. Tarefas, um backlog de tarefas estão deixando de ser feitas. Sim. Mas improdutividade é colocar tempo demais em coisas que são secundárias. Toda pessoa produtiva, ela tem que lidar com uma certa ansiedade de dizer não para algumas coisas, porque ela já disse sim para outras coisas. E essa é a grande dificuldade, muita gente também, né, Rafael? Abrir mão de algumas coisas, falar não para as pessoas, para priorizar aquilo que realmente vai dar efetivamente algum retorno para ela. Como que é essa questão emocional que você percebe com as pessoas? Nessa mudança, porque para mim, né, eu fiz curso com o Rafael, ele é meu mentor nas palestras também, então a gente já está aí numa caminhada há um tempo, e eu percebo assim, a diferença que fez você explicar para a gente essa questão de objetivo. Qual é o seu objetivo? A tarefa não é o que você faz, esse monte de tarefa o dia todo. É o que você está fazendo em projetos. Exatamente. Qual projeto que você está se dedicando? E como eu sou muito meio ansiosa, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Foi difícil para mim abrir mão de algumas coisas para realmente entender que eu tenho que ir para aquilo que é o meu objetivo, para aquilo que eu realmente estou planejando e plantando mais adiante. Mas isso não é uma coisa fácil. Você percebe isso nos seus alunos? Essa dificuldade de entender o que é prioridade, o que não é? Muitos me perguntam, Rafael, como é que eu sei o que é prioridade? Como é que eu estabeleço prioridade? Essa era uma luta que eu tinha 15 anos atrás. Eu sou especialista em gestão do tempo há 15 anos. Existe uma diferença, Virgínia, entre tarefa e projeto. Tarefa é aquela atividade que uma única ação você finaliza. Eu preciso comprar um detergente, eu preciso emitir uma nota fiscal, eu preciso levar o carro para fazer a revisão, eu preciso comprar folha de papel, sulfite para o trabalho dos meus filhos. Projeto é todo o resultado que você percebe que ao chegar lá vai trazer uma melhoria na sua vida. É o seu upgrade. Então, objetivos são projetos, metas são projetos, coisas que você anseia são projetos. Então você tem que ter uma lista de projetos. Transforme sonhos em projetos, resultados em projetos. Lá na Time School nós temos um lema. Não faça tarefa, rode projetos. Sim. Eu até diria, não viva só de tarefas, rode projetos. Como é que eu sei se eu sou um bom priorizador? Depende do projeto que você rodou. Se você não rodou o projeto, você só é um tarefeiro. O que é um tarefeiro? É alguém que faz tarefas para manutenção de rotina. E tem muitas pessoas, Virgínia, que elas são disciplinadas em fazer aquilo que é importante no dia. Na verdade, eu vou corrigir. Tem muitas pessoas que elas são disciplinadas em fazer aquilo que é obrigação do dia, mas elas são indisciplinadas em produzir crescimento na vida delas. Sim. Então elas repetem um ontem, mas elas não produzem um novo amanhã. E o nosso cérebro ele foi feito para ter saúde química através da dopamina, que é o prazer pelo novo. Todos nós temos que ter novos Everestes. Quando você conquista um, você tem que ter um novo, uma nova montanha para seguir. Sim. E é o projeto, que é o novo que você quer conquistar, que traz sentido ao seu tempo. É o projeto que livra você de simplesmente buscar superficialidades na vida. Porque se você não coloca tempo num projeto, você vai colocar tempo em distrações. Então, como é que as pessoas vivem, a maioria? Fazem o que é obrigação de rotina no dia e vão para as distrações. Sim. E o que você fala, Rafael, aqui para quem está acompanhando a gente, uma coisa que foi muito interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquelas que você chama de tarefas de bordo, que realmente para mim foi um divisor de águas aquilo, sabe? Porque eu nunca sabia o que priorizar, né? Eu nunca sabia falar, mas isso é muito, muito difícil, até eu chegar lá, não sei por onde eu começar. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é essas tarefas de bordo. Como é que a gente começa a ingressar nisso? O nosso cérebro, ele tem um imperativo biológico que é preserve energia. Então, toda ação que ela é mais preguiçosa, que ela gasta menos energia, ela é atrativa para o cérebro. Isso é um problema. Então, a preguiça, ela aciona no cérebro uma área chamada núcleo accumbens, que é uma área de prazer e recompensa. Quando você olha uma lista de tarefas enorme, mental ou física, o seu cérebro, ao bater nas tarefas que custam menos energia, te traz um bem-estar. Por isso que é tão atrativo a gente ficar na superficialidade. Se nós não criarmos outras programações mentais além dessas de fábrica, nós nos tornamos pessoas que vão para a superficialidade do volume das tarefas e não para a profundidade das tarefas que produzem impacto.
Já que o cérebro trabalha com orçamentos de energia e ele gosta do que custa pouco, sonhe grande, execute pequeno. Isso é a técnica do reducionismo. Sonhe grande, execute no micro. Podemos também falar que isso é torne fácil a execução das tarefas ou torne fácil a energia de ativação. O nome disso na Time School é tarefa de borda. O que é uma tarefa de borda? É um micromovimento em relação a um todo. Quando você pensa em coisas que são grandes, projetos, eu quero crescer financeiramente, eu quero duplicar minha renda ou triplicar, eu gostaria de ser perito no que eu faço, eu gostaria de empreender, gostaria de inovar no meu negócio ou melhorar o modelo de gestão do meu negócio, gostaria de me tornar hábil em alguma competência, tudo isso é muito grande, são grandes elefantes. Se você traz esses elefantes para sua agenda, eles ficam indigestos. Seu cérebro resiste, porque o custo orçamentário no seu dia é muito grande e mal sobra energia para o dia já. Aí você quer trazer um elefante. Então, fatia o elefante em partes menores, que é a tarefa de borda. É um micromovimento, uma unidade mínima de energia. Em vez de você pensar no resultado, cria uma microação em relação ao resultado. Eu estava fazendo mentoria com um advogado no ramo de direito tributário e ele me procurou falando, eu não estou suportando mais, eu estou cansado, é coisa demais para fazer. Aí eu falei, tá bom, o que você quer? Ele falou, não, eu quero fazer mestrado, mas eu estou cansado, não dá tempo. Não encaixa. Exatamente. Eu falei, o problema seu é que você quer trazer o mestrado. Não traga o mestrado. Traga o micromovimento em relação ao mestrado. Eu falei, qual que é a tarefa de borda para você movimentar, ir até o mestrado? Porque mestrado é o resultado. Agora a ação é a borda. Ele começou a pensar. Quando a gente faz esse é um estado psicológico chamado restrição cognitiva. Você sabe o que você quer, mas você não sabe movimentar porque você não tratou o movimento. Você só sabe o abstrato do resultado. Eu quero prosperar financeiramente, quero crescer, quero ter mais paz de espírito. Então nós pensamos em abstrações, mas nós executamos em ações. Se você não tratar a abstração e transformar em ação, seu cérebro procrastina aquilo e vai para as outras tarefas óbvias, que são superficiais. E ele querendo naquele momento, criar uma gênese de um raciocínio. Eu falei, não sai daqui enquanto você não criar um raciocínio inédito, uma neurogênese. Ele, e depois de um minuto ele falou, já sei. Minha tarefa de bordo é pesquisar na internet onde tem mestrado em Direito Tributário na cidade de Goiânia e Brasília. Eu perguntei, quanto tempo demora? Ele, 15 minutos. Eu falei, pronto! É só isso que você vai fazer. Todas as outras ações depois dessas são pré-ocupações. Todas aquelas ações depois dessa tarefa são pré-ocupações que você está deixando vir na sua mente. Porque a única ação que você pode fazer agora é essa pesquisa. Ele, nossa, mas é muito fácil. Eu falei, exatamente. Não vai agredir seu dia. Sim. Não vai sufocar você. Você vai criar um micromovimento. Você vai visitar a tarefa. Ele fez aquilo. No outro dia, ele falou, Rafael, tô empolgado, já pesquisei. Eu falei, qual que é a tarefa de borda hoje de fazer mestrado dele? Preencher os formulários. Eu falei, quanto tempo demora? Ele, meia hora. Eu falei, pronto. Então ele foi movimentando, semana após semana. Foi movimentando, criando ritmo na borda. Esse camarada, além de ter feito mestrado, agora tá fazendo doutorado. Por quê? Porque a vida não é sobre pressa, a vida é sobre ritmo. Isso é maravilhoso. Pressa é só um sinal de que a pessoa não fez devagar no tempo que tinha. Agora ela quer fazer um milagre no tempo que não existe. Exatamente. E isso é muito interessante porque a gente começa a achar que tem que fazer tudo muito grande. Se é uma tarefa grande, eu tenho que começar fazendo muitas coisas. Quando você fala assim, não, mas eu vou fazer 15 minutos, vou só procurar isso, você acha que não tem efetividade. E aí, quando você faz isso nessa constância, 15 minutos, meia hora todos os dias, vai chegar o dia que vai estar grande, né? E essa mudança de mentalidade que é muito legal. Exatamente. E isso é o que a gente chama de trivialidade da excelência. Nós achamos, Virgínia, que uma mudança na vida ela tem que ser algo muito grande, algo muito radical, algo que as pessoas percebam rapidamente. Em 2 meses ele mudou, em 2 meses ele prosperou, em 2 meses ele emagreceu, em 2 meses ele parece uma outra pessoa. E não é assim. A vida e a transformação e a prosperidade acontece através de ações triviais que parecem imperceptíveis a cada dia, mas que vão se somando e criando um volume de ações que depois vão produzindo impacto. Então, todo o resultado é a soma de hojes bem gerenciados.
todo resultado é a soma de hojes bem gerenciados. Então, jamais despreze o hoje. Porque um hoje mal gerenciado, um hoje improdutivo, é um sonho atrasado. Verdade. Nossa, muito bom. Eu queria que você falasse aqui, Rafael, sobre as suas filhas. Essa questão que você já coloca essa mentalidade nas suas filhas. Porque isso é como a gente está falando aqui, é uma mudança de mentalidade. É uma forma nova de ver o dia a dia, ver projetos, ver sonhos. E eu achei muito interessante quando você já coloca isso para suas filhas e elas já entendem isso, mesmo com muito crianças, elas já conseguem aplicar isso. Então, para os pais que estão aqui nos vendo, existe essa possibilidade também da gente começar lá de baixo, com seus filhos ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é isso no dia a dia, porque as crianças hoje não querem muita coisa. Como que você consegue colocar essa responsabilidade, digamos assim, nas suas filhas, mas sem deixar que elas também sejam crianças? Sim, eu trabalho com gestão do tempo há 15 anos. A mudança foi tão grande na minha vida que a minha esposa, há 7 anos atrás, me abordou e disse: eu quero que você me treine. Eu era um motivado desorganizado. Minha esposa era uma disciplinada cansada. E a mudança foi tão grande na minha vida que ela falou: eu não quero mais ser uma disciplinada cansada, eu quero aprender a me organizar, porque eu vejo a paz mental que você tem. Eu comecei a treinar minha esposa, hoje ela é uma especialista em gestão do tempo para mulheres. A mudança foi tão grande na minha casa que agora eu e minha esposa começamos nos últimos anos, 5, 6 anos, a treinar nossas filhas. Nós vivemos uma geração que é uma geração anedônica. O que é anedonia? É a incapacidade que uma pessoa tem de lidar com tarefas com pouco estímulo, porque ela viciou o sistema dopaminérgico e serotoninérgico com superestímulo. Sim. Ela não consegue comer uma verdura porque ela viciou o paladar em comidas hiperpalatáveis, calóricas, adocicadas. Ela não consegue ler um livro porque ela viciou o sistema dopaminérgico em telas hiperestimulantes, com enredos hiperestimulantes, que estão enriquecendo os donos de aplicativos e empobrecendo os telespectadores e os utilizadores desses ambientes. Então, a geração de hoje é uma geração anedônica, que tem dificuldade de lidar com controle inibitório. Controle inibitório é uma região... O controle inibitório é uma função do córtex pré-frontal, que fica atrás da testa. O que é controle inibitório? Eu não estou com vontade de fazer algo, mas eu vou lá e faço porque eu sei que é importante fazer. Ou eu estou com vontade de fazer algo e não vou fazer porque isso é improdutividade. Isso é controle inibitório. A prosperidade emocional, psicológica, espiritual e financeira de uma pessoa está na capacidade dela lidar com controle inibitório. Ou seja, ela tem um altruísmo para fazer tarefas que têm pouco estímulo, que vão gerar recompensas estimulantes. Então, o superestímulo é uma recompensa de dias bem gerenciados e não direito que você tem de 24 horas por dia. E eu estou trabalhando essa mentalidade na vida das nossas filhas, minha e da minha esposa. Qual que é a mentalidade? Eu digo para elas o seguinte: vocês querem ser felizes? Elas dizem sim. E eu falo isso, inclusive, para os meus alunos. Vocês querem ser felizes? Sim. Todo mundo quer. Aprenda a sacrificar um pouquinho da sua felicidade para você ser feliz. Então, a própria felicidade tem a ver com o sacrifício da própria felicidade em alguns momentos do seu dia. Então, a felicidade tem a ver com o sacrifício da própria felicidade no seu dia para você ser feliz. Olha que interessante. Eu estava lendo a Bíblia, lá em Gênesis 1, e diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Deus tinha uma lista. Ele poderia ter criado a lista em um dia, haja tudo, e tudo haveria no primeiro dia. Sim. Mas ele esparramou em 6 dias e no 7º descansou. Por que ele fez isso? Para nos ensinar que dá tempo de fazer tudo, só que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, cada dia tem sua medida de tarefa. Quando Deus ele criava as coisas no dia, no final do dia, ele falava: e viu Deus que era bom. Ele olhava o que tinha feito e se alegrava com a produtividade dele. Então nós temos que chegar no final do dia, olhar o que fizemos e dizer: e viu Rafael que foi bom o que fez. E viu Rafael que foi produtivo. E você tem uma recompensa no final do dia da austeridade e da disciplina durante o dia. Durante o dia, durante 8 horas comerciais, que seja simbolicamente falando, você tem que ter liberação dopaminérgica, que é lutar por um alvo. E lutar por um alvo... na sua cabeça, o que é, né? Que exatamente. Alvo é esse? O que eu quero? Lutar por projetos. E às vezes é cansativo, às vezes é chato, às vezes diminui um pouquinho o seu bem-estar. Mas no final do dia você pode ter liberação de serotonina.
que é o prazer e a recompensa de ter feito o que fez e agora eu vou viver a gratidão do que já existe na minha vida. Durante o dia, lute por algo. Dopamina. No final do dia, desfrute do que você tem e seja grato. Serotonina. Mas parece que tá tendo essa inversão, né? Sim. Que as pessoas querem o prazer todo o tempo e aí chega no final, tem aquela frustração de que não conseguiu fazer tudo. Porque o que a gente mais ouve é, nossa, o dia devia ter mais que 24 horas. Isso é o quê? Excesso de tarefas, tarefas mal organizadas, tarefas mal planejadas. O que você acha que é Nunca vai ser esse excesso de tarefas. O problema das pessoas não é o excesso de tarefas, porque toda pessoa produtiva tem muita coisa para fazer. Afinal, conquistas produzem tarefas. Sim. Se eu quero ter um casamento, um relacionamento, isso vai adicionar tarefas na minha vida. Se eu quero comprar um cachorrinho, vou ter tarefas. Se eu quero ter uma fé prática, eu vou ter tarefas. Se eu quero cuidar do meu corpo, eu também tenho tarefas. Se eu quero ter vínculo com os meus filhos e ter uma paternidade, eu vou ter tarefas. Se eu quero manter-me profissionalmente onde eu estou, tem tarefas. Se eu quero crescer, eu vou ter tarefas. Então, a produtividade multiplica os pontos produtores de tarefas. E aí, Virgínia, qual que é o segredo? No lugar de reclamar que tem muita coisa para fazer, aprenda a subir o nível da tua gestão do tempo. Para subir o nível da tua gestão do tempo, você tem que trabalhar com córtex orbitofrontal. Perdão, você tem que trabalhar com córtex dorsolateral. Qual que é a função do córtex dorsolateral? Repertório. Quanto mais técnicas você tem para tomar uma decisão, melhor vai ser o seu processo decisório. O que as pessoas sabem de gestão do tempo? Aquilo que é básico, aquilo que é faixa branca. Eu vou fazer uma listinha de tarefas parcial baseada em urgências profissionais. Minha lista, pra mim, pelo menos, é a pior coisa que eu posso ter. Vou fazer algo na agenda. A hora que você olha 30 coisas ali, você fala, meu Deus. Você fica oprimido, aí você tem a fadiga da decisão, porque você olha a lista sabe o que vai fazer. E você fala, nossa, meu Deus, é coisa demais. Aí você tem a famosa fadiga da decisão na psicologia. Não, vou colocar na agenda as coisas. Vou colocar um asterisco de urgente e importante, isso é faixa branca. Lá na Time School, na comunidade de gestão do tempo, na escola de gestão do tempo, nós trabalhamos com 5 categorias de gestão do tempo. Faixa branca, faixa azul, faixa laranja, marrom e preta. Quando as pessoas entram na escola, elas fazem um diagnóstico e elas falam, nossa, eu era faixa branca e achava que eu era faixa preta. E ele diz, eu sou, na verdade, faixa transparente. Eu nem entrei no tatame agora que eu vi. Porque a gente tenta ser produtivo se esforçando mais. Sim. Mas não é se esforçando mais, é aprendendo mais repertório. No judô, não é o mais forte que ganha, é o que tem mais força de alavanca com técnicas. Quanto mais repertório eu tenho, mais eu sei me defender de um ataque, ter um contra-ataque, atacar. Então, o segredo é córtex dorsolateral, repertório, se tornar um priorizador profissional. Aí entra várias técnicas. O poder de dizer não. Quem quer ser tudo para todos não é nada para ninguém. É a gestão da coragem em dizer não. Freud dizia que a maior necessidade que o ser humano tem é a necessidade de ser admirado. É a necessidade de ser contemplado, ser bem visto, ser importante em uma comunidade, ser aceito. É a maior necessidade que o ser humano tem. Essa necessidade, naturalmente, ela é importante, mas se você não compensar, você se torna refém da expectativa de todo mundo e você não cria a sua história e se torna um coadjuvante da história de outra pessoa. Sim. E a sua história nunca acontece porque você não tem o seu sim. O seu sim é o sim que alguém pediu para você ter. Então, a gestão da coragem é o seguinte, é melhor ficar vermelho de vergonha por 5 minutos por ter dito um não que você sabe que deveria ter dito, do que depois ficar vermelho de raiva durante 5 horas diante de um compromisso que você disse sim, mas você sabia que não deveria ter dito. Maravilhoso. E o não é um tratamento na sua vida e na vida do outro. Aonde não cabe o seu não, não dá para ter uma boa relação. Exatamente. E não é porque você disse não para a pessoa, é porque você já disse sim para outras coisas. Uhum. E aí as pessoas nunca vão entender o seu tempo, porque também, muitas vezes, elas não estão jogando o jogo que você está jogando. Quem gosta mais de ocupar a sua vida, normalmente, é quem tem tempo demais. Sim. Quem te procura exageradamente, normalmente, é porque tem tempo de sobra. E aí ele quer ocupar você com o tempo dela, ele quer ocupar você no tempo dela, porque ela está jogando o jogo de pelada e você está jogando o jogo de Série A. Não é que você não vai dar tempo. Mas você tem que dar medidas de tempo para muitas coisas. Você tem que ter força global. Então eu vou falar sim de vez em quando. E a outra pessoa tem que falar para mim sim também de vez em quando. Uhum.
Não é? E esse não aí é interessantíssimo. Eu acho que essa coragem do não aí muda totalmente a vida da gente, em todos os aspectos, até mesmo nos relacionamentos homem e mulher, da gente se colocar, né, de ter um relacionamento mais fortalecido com isso, eu acho muito interessante. O Rafael está falando muito aqui de neurociência também, né? Eu queria saber, Rafael, como é que começou essa sua questão de gestão do tempo? Você falou que era uma pessoa mais desorganizada. E quando é que você percebeu? Você falou assim, não, eu preciso realmente mudar. Quando veio essa chave de mudança? E quando é que você foi entendendo que o nosso cérebro é um mecanismo muito complexo e você passou a estudar a questão da neurociência também? Qual foi esse start, assim, que você percebeu que realmente tinha essa necessidade? Você está olhando para o maior ex-procrastinador que já existiu. TDAH, eu tenho um TDAH muito forte, eu tinha uma procrastinação crônica, só que eu era uma pessoa motivada, cansada e desorganizada. Mas todo dia eu acordava com ímpeto. Pelo menos tinha motivação, porque se não fosse motivação, não tinha mais nada. Eu tinha pelo menos motivação, só que era um motivado atrapalhado. Há 15 anos atrás eu cheguei a ter um burnout, um esgotamento físico, emocional e mental tão grande. Só que eu não sabia que era isso. Eu achava que eu estava com algum problema patológico. Falei, tem algum problema patológico aqui. Você pensa que é emocional? Que é Fui no médico, no cardiologista, ele fez todo tipo de exame, porque eu estava com taquicardia, acordando à noite com dificuldade de respirar. E ele falou, você não tem nada, isso é estresse. Eu falei, eu não tenho estresse. O estresse que eu tenho é o normal do brasileiro. Ele falou, você acostumou com o estresse, porque você tem estresse. Você precisa aprender a se organizar. Eu saí do consultório com aquilo na cabeça. Eu preciso aprender a me organizar. E eu comecei a estudar sobre isso. Porque eu sei que todo o resultado que eu quero ter e eu não tenho é porque eu não desenvolvi um conhecimento que eu já deveria ter. Então, todo o resultado que você quer ter e não tem é devido a uma habilidade que você ainda não desenvolveu ou um conhecimento que você não adquiriu. Eu falei, eu preciso adquirir conhecimento sobre isso. Comecei a estudar, fazer cursos. E eu percebi que o mercado e a minha própria vida respondia ao que eu aprendia. Eu estou respondendo ao que eu estou aprendendo. Algo diferente acontecendo dentro de mim. Eu comecei a compartilhar com os meus amigos, os meus familiares, e eles começaram a ver algumas mudanças na minha vida. E eu comecei a dar alguns treinamentos gratuitos por gostar de falar sobre isso. Hoje, eu curo as pessoas das feridas que eu fui curado. Eu sou extremamente produtivo, eu me considero um faixa preta em gestão do tempo. Hoje eu sou considerado a maior autoridade no Brasil em gestão do tempo. Só no mês de novembro foram 20 eventos em 13 estados do país. Hoje eu estou indo para Maringá, vou dar uma palestra para mais de 250 mil pessoas online, que é a maior faculdade de AD do país, a Unicesumar. E eles me escolheram como especialista para dar a palestra para os alunos ingressos, os que estão entrando na faculdade. E quem diria que há 15 anos atrás eu era uma pessoa totalmente procrastinadora? O que aconteceu? Eu comecei a ter repertório no dorso lateral. O resultado que você precisa ter, você tem que investir, você tem que criar condições do seu dorso lateral, ter mais opções. É a sabedoria. Por isso que eu digo, vincule prazer em aprender coisas novas. Sim. Porque quanto mais aprendizado você tem, mais você tem opções de tomar boas decisões. E isso foi transformando minha vida. As pessoas foram vendo. Comecei a ser contratado com valor simbólico nas minhas palestras e treinamentos. E hoje eu já tive a oportunidade de treinar as maiores empresas do Brasil e do mundo. iFood, Porsche, Bradesco, Boticário, Banco do Brasil, Janssen, Pfizer. Né? Então, por quê? Porque eu criei repertório no meu córtex dorsolateral. E aí você também tem o cingulado. Uma das funções do cingulado anterior, que é uma sub-área do córtex pré-frontal, é objetivos. Eu comecei a traçar objetivos. Eu quero ser perito em gestão do tempo, eu quero aprender sobre isso, eu quero transformar a minha vida. E depois eu falei, agora eu quero transformar a vida das pessoas. E lá nos meus projetos eu coloquei me tornar uma das maiores referências em gestão do tempo do país. Eu coloquei há 10 anos atrás. Lá na minha lista de projetos, eu revisitava essa lista todos os dias. E todos os dias eu pensava, qual que é a ação de borda hoje para dar um passo em direção a esse projeto? E eu fui criando um ritmo. Foram meses, foram anos, silenciosamente, com ações que foram se somando, até eu criar uma matriz de inteligência que gera impacto hoje em dia na vida das pessoas. Foi assim que aconteceu. E hoje você é um dos maiores palestrantes
mais requisitados aí no Brasil inteiro. Que quantidade de palestras você faz? Qual a média hoje que você faz de palestra sobre isso, Rafael? Olha, é de 15 a 25 eventos por mês. Então tem dias que eu faço 2 palestras online, né? Como eu vou ter semana que vem. Semana passada eu estava dando palestra em Pará, estava dando palestra em Novo Repartimento no Pará e à noite dando aula online para uma empresa lá de Salvador. Então, assim, o ambiente online também facilitou Sim. essa questão de você conseguir conjugar. Atingir mais Exatamente, lugares. atingir mais lugares. Eu creio que se fosse tudo só presencial hoje, de 12 a 15 eventos no máximo. Agora, como eu tenho ali uns 20% de eventos, 30% online, a gente consegue maximizar isso. Mas por isso que eu migrei também para a plataforma digital. São 6 mil alunos, o meu alvo ano que vem são 10 mil alunos a mais, porque a gente acertou agora a questão do digital. O mercado já está reconhecendo que tem alguém que é especialista. Sim. E a minha tendência é ir diminuindo um pouco essa atuação no presencial. Sem, claro, parar, mas diminuir ali para 10 eventos por mês está ótimo. E trabalhar mais no digital, porque aí você potencializa energia, tempo, você potencializa impacto, influência, né? Abrangência. Então, essa é a ideia, é ir para o modelo de negócio digital. Aí, por isso que a produtividade, ela tem a ver também com isso. Você ser extremamente produtiva dependendo do seu corpo e da sua energia, e aí você precisa, às vezes, prosperar mais e tem que colocar mais tempo e mais energia, isso gera sobrecarga aleostática. O que é sobrecarga aleostática? É quando o seu corpo, o seu organismo não tem energia suficiente para tantas demandas, mas como você quer fazer tudo, seu corpo libera cortisol e adrenalina para criar uma energia superficial e artificial para você dar conta do recado, só que ele rouba energia de outros órgãos e aquilo com o tempo vai criando somatização e deteriorando o seu sistema nervoso, o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo ele não foi feito para ficar em altíssima performance o tempo inteiro. Você pode perceber que todo atleta de alta performance ele aposenta cedo, por lesões, por problemas. Uma pessoa produtiva em alta performance, sendo que a alta performance está vinculada à energia física o tempo inteiro, ele vai ter sobrecarga aleostática, que é um abatimento emocional e físico, a ponto de depois se somatizar com doenças psicossomáticas, enfim, doenças autoimunes. Então, também a produtividade às vezes está numa mudança de modelo de negócio. Exatamente. Que é a produção de ganho, a tarefa de produção de ganho, ou projeto de produção de ganho. Lá na Time School nós dizemos que uma tarefa, um projeto de produção de ganho é aquela ação que vai gerar impacto na sua vida. Só que a produção de ganho tem produções de ganho de 1.000 pés, tem projetos de produção de ganho de 1.000 pés, de 5.000 pés, de 10.000 pés. Não dá para você colocar todos ali no 10.000. Exatamente. E também não dá para você viver em 1.000 pés, numa produtividade de 1.000 pés. Uma mudança de modelo de negócio, às vezes uma produtividade de 10.000 pés, onde você vai gastar menos energia e produzir mais impacto na sua vida. Sim, muito interessante. Essa questão que você colocou, há 10 anos atrás, eu coloquei que eu seria ali o maior referência nessa área de gestão do tempo. Até que ponto a gente precisa ter isso claro na cabeça da gente, ou às vezes visualizado isso? Porque a gente fala muito, as pessoas falam do quadro dos sonhos, de você estar sempre visualizando, que o cérebro precisa entender, ver aquilo como agora e não jogar como se fosse um futuro. Como que você acha que o cérebro funciona nessa questão da produtividade? Isso realmente funciona? Você já tem que estar vendo isso, estar em contato com isso o tempo todo, do que você quer fazer realmente? Porque às vezes a gente tem um projeto, mas aí você vai entrando outras coisas e você vai deixando ali, né? Aí você lembra daquele negócio, você começa a fazer uma outra ação de borda, digamos assim. Até que ponto essa visualização constante daquela meta ou daquele seu objetivo realmente traz efetividade para aquilo? O quadro dos sonhos é uma das maiores causas de opressão na vida das pessoas. Eu sou totalmente contra a quadro dos sonhos, parede dos sonhos, parede da vida ideal, vida incrível. Isso é uma opinião minha, cada um tem a sua. Mas isso, em vez de estar produzindo, eu que entendo de neuroprodutividade, neurociência com gestão do tempo, em vez daquilo estar produzindo quimicamente hormônios e neurotransmissores positivos na sua vida, aquilo está gerando estresse. Por quê? Nós temos uma área do cérebro chamada córtex ventromedial, que tem a ver com o seu sentimento de autoeficácia.
Quando você cria o quadro da vida extraordinária, você coloca lá, condomínio fechado, um iate, andando de Mercedes-Benz no mínimo, viajando o mundo, helicóptero, avião. Aquilo cria uma distância, uma dissonância tão grande entre o que você tem hoje e aquilo que você quer, que ao agir e movimentar-se buscando isso, em vez de você se sentir mais próximo, você se sente mais distante. Aí o seu córtex ventromedial, que tem a ver com o seu sentimento de autoeficácia, joga sua autoestima lá para baixo. Você começa a liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina, porque você se sente ineficaz e desimportante. Então a minha sugestão é que, em vez de você criar um quadro dos sonhos, crie projetos voltados para desenvolvimento de habilidades e celebre a microvitória. Se eu era uma pessoa que eu não lia, eu vou fazer um quadro que seja... Eu não sou a favor de fazer quadro, mas faça listas. Mas se for fazer um quadro, faça um quadro com a quantidade de livros que você vai ler. Faça um quadro com a quantidade de cursos que você vai fazer. Faça um quadro com as pessoas que você vai se conectar. Por quê? Porque está no seu controle. Sim. Então, se eu coloco para mim, não, o meu projeto, em vez de um quadro dos sonhos de ter uma casa extraordinária, o meu projeto eu vou ler um livro a cada 15 dias. E a ação de borda eu vou ler uma página hoje. Que seja. Aprenda a visitar o hábito, porque quando você lê uma página, seu córtex ventromedial vai liberar neurotransmissores do bem-estar, dopamina, serotonina, endorfina, porque você foi coerente. Nossa, ele leu uma página, libera neurotransmissores positivos aí. Sim. Aí você se sente autoeficaz e fala, já que eu li uma página, eu vou ler outra, porque eu tô me sentindo em sucesso. Sim. Mas quando você fala, não, tem que ter uma casa, aí você lê um livro inteiro tá longe daqui, e a casa não veio, você fala, poxa, eu li 2, 3 livros e a casa não veio. Aí seu córtex ventromedial fala pra você, você é incompetente. Você não é bom o suficiente. Na sociedade que você vive, você talvez seja irrelevante. Então, eu sou totalmente contra o quadro dos sonhos, porque eu acho que aquilo cria uma ambiência interna, cria uma frequência mental de disparidade entre o que você vive e aquilo que você quer. Então, em vez de você celebrar conquistas materiais, celebre desenvolvimento de competências. Celebre a vitória do dia. Celebre o saldo. Eu quero viajar com minha esposa para 15 países. Comece pelo menos. Comece criando uma ação hoje que eu vou falar para minha esposa logo que eu acordar que eu a amo. À noite, eu vou servir ela lavando a louça. Porque ela vai fazer o jantar, eu vou lavar a louça. Porque nós temos unidade. E uma das minhas produtividades, sentimento de produtividade, é servir meu cônjuge. Porque nós temos unidade. Então, quando você cria uma coisa mais térreo, real, você se sente melhor. Sim. Eu não preciso falar para 3.000 pessoas. Eu vou começar ensinando para alguém um capítulo que eu li de um livro. E quando eu ensinar para essa pessoa o que eu aprendi, que seja 5 minutos, eu vou me sentir autoeficaz. Eu vou fazer um curso, vou fazer uma mentoria de R$197, é o que eu posso, eu vou entrar nessa mentoria, só de eu ter me inscrito, eu já me sinto autoeficaz. E sucesso gera sucesso, bem-estar gera bem-estar. Quanto mais você agride o seu sistema nervoso e o seu cérebro, gerando pressão, uma pressão absurda, uma pressão ilegítima, uma pressão que não é saudável, você se torna um produtivo insalubre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí começa a frustração também. Sim. Né? E o que a gente vê aí, você falando aí dessa questão do presencial, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, que a gente tem presenciado com alguns cantores, a questão do álcool, a depressão, porque realmente é humanamente impossível você usar a máquina corpo humano para dar conta de tudo. Sim. Quando você falou aí de celebrar vitórias, pequenas vitórias, me veio aqui uma coisa que eu tenho lutado muito com os meus alunos. Eles acham que tudo que acontece é obrigação. Sabe aquela, se eu fiz uma situação, eu tinha que fazer uma apresentação no trabalho e foi bem, eu não fiz mais que a minha obrigação. Então parece que não consegue celebrar pequenas coisas. Se não for o grande, parece que não vale a pena. E é isso que você está trazendo para a gente, diferente. Todos os dias, o que eu posso fazer para olhar aquele dia e falar, não, eu fui vitorioso nesse dia dentro do projeto que eu tenho. Não que esse projeto já esteja terminado, mas dentro daquele dia, essas atividades que eu me propus a fazer. E celebrar isso, porque isso também fortalece a nossa motivação e o cérebro também, não é isso? Você termina o dia com um sentimento de contemplação interior, que é congruente com você mesmo. Às vezes a produtividade muitas vezes pode até não te levar financeiramente e materialmente
para as conquistas que você imaginou num tempo que você esperava. Mas você pode avaliar e perceber a sua evolução. Às vezes você não teve... Isso é o mais importante até. Às vezes você não teve um upgrade Às vezes você não teve um upgrade material, mas você teve um upgrade mental. Você fez um upgrade de mentalidade. E quanto mais sua mentalidade cresce, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você associa prazer em aprender coisas novas, aquilo que você sonhava começa a vir de maneira leve. Mas uma coisa que eu trabalho muito com as minhas filhas, e eu trabalho muito com os meus alunos, aprenda a vincular prazer em aprender coisas novas para que você se sinta útil no dia. Então, no lugar de você se sentir maravilhosamente bem porque está andando numa Land Rover, se sinta maravilhosamente bem porque o mercado se interessa pelo que você tem aí dentro. Aqui e aqui. Se sinta útil. Olha só que maravilha. Hoje eu acordei, vim para cá, vim para um podcast, olha o quanto eu estou me sentindo útil. Daqui a pouco eu vou viajar com a minha esposa, porque fomos contratados, eu e ela, para ser os palestrantes lá, o Casal Produtividade em Maringá. De lá de Maringá, eu vou para São Paulo, dar palestra no Lex. Então, olha o sentimento de utilidade. Quando você se sente útil, sua rotina é interessante, você para de se prender a eu tenho que ser multimilionário, eu tenho que ter uma casa no condomínio fechado. Não, você se sente tão bom com a sua vida, com o seu dia, você se sente tão útil, você move tantas coisas que quimicamente você está em equilíbrio. É muito mais importante, é um prazer muito mais efetivo e prolongado do que você ir comprar um carro ali, ter um carro que daqui a pouco você já quer o outro do outro ano, já quer o outro mais caro, e aí a gente gera as frustrações que a gente vê da ansiedade aí, novamente falando, das pessoas que ficam buscando e não encontram. Mas você não acha que isso também tem um pouco a ver com o autoconhecimento e uma questão de propósito? Não vou falar propósito no sentido desse muito abstrato, como as pessoas têm colocado, no sentido de propósito, de missão de vida, essa coisa tão difícil das pessoas descobrirem. Mas não tem a ver com o que eu quero fazer, de se entender, saber o que eu gosto, o que eu quero, o que eu tenho de bom. Não tem um pouco a ver com isso? A gente tem que primeiro descobrir isso. É olhar pra gente e saber o que eu quero pra minha vida, o que eu quero ser, que propósito a minha vida tá aqui. Por que a gente tá aqui? Sim. Qual que é o propósito de todo ser humano? As pessoas, elas ficam buscando muito essa questão de propósito, e elas confundem propósito com vocação profissional. Às vezes elas falam, eu não sei qual é o meu propósito. Na verdade, ela tá falando, a minha vocação profissional, não me encontrei ainda nela. Qual que é o maior propósito do ser humano? Se a gente for lá em horizontes elevados, servir o outro. Maior é o que serve, diz a Bíblia. Sim. Quanto melhor for o seu servir, mais você vai ficar feliz, porque o seu servir também vai ter remuneração. Você vai começar a ser remunerado enquanto você serve. Olha só, você começa a ser reconhecido diante do servir. Servir com o seu conhecimento, servir com a tua sabedoria, servir com a tua habilidade. Então, assim, propósito, servir. Agora você precisa encontrar sua vocação profissional. Muitas pessoas falam, eu não encontrei meu propósito. Na verdade, é porque elas estão pensando, eu não me sinto tão útil profissionalmente, minha renda ainda não é tão interessante, e eu vejo pessoas ganhando bem e fazendo coisas interessantes, talvez seja isso. Para você servir melhor, você tem que cuidar de você, porque a educação transforma a vida das pessoas. Com certeza. Quanto mais você aprende, menos você depende. Quanto mais você aprende, mais você move as coisas. Quanto mais você move as coisas, mais você se sente autoeficaz. E aquilo vai gerando uma autoestima e sua vida vai ficando melhor e você depende menos da distração do celular para sua vida amenizar a rotina horrível que você tem. Então, muitas pessoas são viciadas em celular para tentar fugir da realidade do dia. Mas elas não entenderam como gerenciar o tempo e colocar dentro do tempo o desenvolvimento de habilidades. Eu até digo que você está algumas horas de se tornar bom em qualquer coisa. Eu coloquei minhas filhas no tênis e na segunda semana minha filha mais velha, que ela é muito competitiva, assim, ela tem 12 anos, mas desde criança ela tem um temperamento colérico e ela tem uma gana, uma garra assim, ela quer ser boa em tudo. E ela olhou na quadra do lado, tinha uma mulher, já adulta, jogando com maestria. E ela falou, por que aquela mulher joga igual eu por que aquela mulher joga com tanta excelência e eu sou tão ruim para bater a bolinha? Eu falei, porque ela tem 250 horas a mais de treino do que você. Se você continuar colocando horas no tênis, você vai chegar àquilo. Aí eu disse para ela, filhas, qualquer habilidade que você quer desenvolver, qualquer resultado que você quer ter, você só precisa colocar horas e minutos.
Porque as abstrações da vida, elas são vividas dentro de minutos, dentro de horas. Por isso que eu digo, trabalhe bem as suas horas, porque você vive dentro de horas e de minutos. O que é uma hora? É uma representação em miniatura da sua vida. Eu falo, você quer ser uma boa médica? Ela quer, coloque horas. Você quer ser uma pessoa que tem Deus na sua vida? Sim, coloque tempo na sua fé. Você quer ter um casamento maravilhoso? Coloque horas em aprender a ser um melhor cônjuge, aprender a fazer o outro feliz, não buscar só você ser feliz. Coloque horas em vocês terem unidade, servir um ao outro. Então, quanto melhor você trabalha as suas horas, entende sobre tudo isso, melhor é o seu repertório no processo decisório. Então, assim, a questão do propósito é servir. Agora, no que eu vou servir? Eu preciso me tornar perito em algo. Eu preciso me tornar bom em algo. Eu preciso vincular prazer e me sentir que eu sou melhor do que antes. Um grande filósofo, ele disse o seguinte, eu nunca esqueci dessa frase desse filósofo. Às vezes, eu me canso de mim. E toda vez que eu tento fugir de mim, aonde eu for, eu tô lá. É ótimo. E o nome desse filósofo era Tiririca. É ótimo. E brincadeiras à parte, porque ele falou isso mesmo, mas ele copiou de outro filósofo, a gente vive dentro de nós. Você vive dentro do seu diálogo mental. Impulsos elétricos dentro de sinapses. Impulsos elétricos dentro de engramas. Quanto melhor você cria neurogênese, quanto mais sinapses você tem, quanto mais raciocínios inéditos, melhor é a riqueza dos seus pensamentos. O nosso cérebro, ele tem um viés negativo. Ele tem uma programação de viés negativo. Ele é como um volante distorcido para um lado. Se você tirar a mão do volante, vai para o lado do negativismo. Se você não pegar, ele fica ali, nos pensamentos de negativos. O governo, a picanha tá cara, não vou prosperar, no Brasil não tem como crescer, eu vou para outro país, esse país é uma corrupção. Se você deixar, seu cérebro vai para cá e você acaba tendo prazer na reclamação. Por quê? Porque quem reclama não precisa fazer nada. Sim. Quem reclama não Joga precisa... a culpa no outro. Quem reclama não precisa gastar energia. Imperativo biológico número 1. Preserve energia. Quando eu reclamo, eu estou preservando energia. Eu aciono o núcleo accumbens e eu me sinto bem. Então a reclamação faz você se sentir bem. Esse é um problema. Às vezes é o bem-estar da improdutividade. E a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso que se você não criar outras programações, você fica nos pensamentos primitivos. Você tem que pegar esse volante que é teu cérebro e começar a ter uma linguagem mais produtiva. Não, peraí. Eu vou criar coisas novas. Eu vou me conectar mais. Eu vou me desenvolver mais. Vou ler mais livros. Eu vou evoluir. Eu vou crescer. Eu vou ter novos... Eu vou inovar no meu negócio. Eu vou mudar o modelo de negócio dele. Eu vou empreender. E você leva a tua mente para aquilo que te leva a crescer e prosperar. E não para aquilo que te leva a ficar onde você está. Sim. Rafael, a gente falou de hábitos, você falou de colocar hábitos, e aí eu quero deixar aqui, né, para todo mundo esse livro, Hábitos Poderosos, no qual eu sou coautora e a organização foi do Rafael. Então ele ainda tem tempo para isso, gente, ainda para poder organizar livro, que não é uma coisa fácil, né, Rafael? A gente sabe que demanda muito tempo, essa organização de muita gente. Então aqui é mais uma prova dessa produtividade do Rafael. Quero muito te agradecer por ter participado desse livro, que é um livro, realmente eu falo que é cabeceira, né, deixar na cabeceira da cama, para a gente estar sempre revisitando e incluindo esses hábitos produtivos na nossa vida. E eu queria também, te dar de presente esse outro livro meu, Como Pessoas Comuns Transformam Fraquezas em Forças, onde eu conto um pouquinho sobre a minha história depois do falecimento do meu marido. Então, são 2 livros aí que eu falo que eu tenho 4 filhos, né? O meu filho mesmo, o meu filho humano, eu tive uma filha pet, que faleceu esse ano, infelizmente, também. E esses 2 novinhos que estão aqui, né? Eu falo que são os filhos, porque são o que dá prazer pra gente. Então, eu fico muito grata, você ter participado. E eu queria que você deixasse aqui, as pessoas querem ser mais produtivas, querem saber dos seus cursos, como é que acha o Rafael? Como é que vai atrás de conhecer tudo isso que você está propondo? Foi um prazer estar com você, Virgínia. Você é uma pessoa que eu admiro muito, seu caráter, sua luta, sua batalha. Você é uma pessoa proativa que superou histórias difíceis, ressignificou essas histórias. Que Deus te abençoe muito, abençoe seus sonhos, sua vida. E obrigado a vocês que nos assistiram. Se você quiser se tornar um Black Belt em Gestão do Tempo, entra na Time School Escola de Gestão do Tempo, lá no nosso Instagram.
@Rafael com F, Rafael Medeiros Filho Oficial. Um grande abraço e até mais. E aqui eu deixo novamente os meus agradecimentos. Se você curtiu, então curte lá, inscreve no nosso canal, que assim que tiver a segunda temporada, você já vai ser notificado. Bom Natal a todos e um bom 2025. A gente se encontra no ano que vem.